que faz a construção ser considerada uma maravilha? É a altura? A complexidade? A beleza? Ou será que é o sentimento que ela desperta em quem a vê pela primeira vez? Hoje, no Roteiro Solto, você vai embarcar em uma jornada épica pelas 7 maravilhas do mundo moderno, uma lista criada após uma votação global com mais de 100 milhões de participantes. Elas não são apenas obras de engenharia ou arquitetura, são monumentos que atravessam o tempo, desafiaram a lógica e se tornaram símbolos eternos da humanidade. São destinos que carregam histórias de fé, poder, amor, espiritualidade, resistência e genialidade. De desertos áridos a montanhas sagradas, de cidades modernas a ruínas ancestrais. Cada uma dessas maravilhas é única, e todas elas têm algo em comum. Elas não foram feitas apenas para durar, elas foram feitas para emocionar. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo qual dessas maravilhas você sonha em visitar. Bom, mas antes da gente começar a apresentar cada uma delas, a gente tem que passar por uma breve introdução. O que são as 7 maravilhas do mundo moderno? Bom, a ideia de criar uma nova lista de maravilhas surgiu no ano 2000, com o objetivo de atualizar a famosa lista das 7 maravilhas do mundo antigo, de qual apenas a pirâmide de Gizé ainda existe. Organizado pela fundação suíça New Seven Wonders, o projeto recebeu indicações de mais de 200 monumentos ao redor do planeta. Após rodadas de seleção, 21 finalistas foram escolhidos, e em 2007, mais de 100 milhões de votos online definiram os 7 nomes que representariam o que a humanidade tem de mais extraordinário. Mas essa lista não é apenas um ranking de belezas, ela representa diversidade cultural, criatividade humana e a capacidade de construir o impossível. Há estruturas milenares como Machu Picchu, há maravilhas modernas como Cristo Redentor, há símbolos religiosos, históricos, naturais e arquitetônicos. Prepare-se para descobrir o que essas construções têm de tão especial e por que elas entraram para a história. Cristo Redentor. Com o braço aberto sobre a cidade maravilhosa, o Cristo Redentor é mais do que uma escultura. É um abraço eterno do Brasil para o mundo. Erguido no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros de altitude, o Cristo se tornou o maior símbolo do Rio de Janeiro e do país. Inaugurado em 1931, o monumento tem 38 metros de altura, incluindo o pedestal. É feito de concreto armado, com um acabamento em pedra-sabão, material resistente ao tempo, escolhido por sua durabilidade e beleza. O que poucos sabem é que cada pedacinho do revestimento foi colocado à mão, formando mosaicos delicados que, vistos de perto, revelam um trabalho quase artesanal. A ideia da estátua surgiu no final do século XIX, mas só ganhou força nos anos 1920, quando a Igreja Católica promoveu uma campanha para criar um símbolo da fé cristã no Brasil. O projeto foi liderado pelo engenheiro Heitor da Silva Costa, com a colaboração do escultor francês Paul Landowski. Perdão se eu falei errado. Mas o Cristo vai além da religião. Ele representa acolhimento, esperança, espiritualidade e resistência. Durante a votação das 7 maravilhas, o Cristo foi um dos monumentos mais votados do mundo, um efeito que mostra o quanto essa estátua fala ao coração de quem a contempla. Do alto do Corcovado é possível ver toda a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, as praias e o movimento da cidade. E ao nascer do sol, quando a luz dourada toca o rosto da estátua, há quem diga que é impossível não se emocionar. O Cristo Redentor não é apenas uma obra monumental, é um símbolo de fé, de cultura e de um Brasil que continua de braços abertos. Coliseu. Imagine ouvir o rugido de 50 mil pessoas, o som das espadas, os gritos dos gladiadores, o suspense de uma multidão que assiste batalhas épicas em silêncio tenso. Você está no Coliseu de Roma, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, um dos monumentos mais extraordinários já construídos pela humanidade. Inaugurado no ano 80 d.C., durante o reinado do imperador Tito, o Coliseu não foi apenas uma arena de espetáculos, foi um símbolo do poder absoluto de Roma. Com 48 metros de altura e 189 metros de comprimento, essa estrutura monumental foi erguida com concreto, travertino e mármore, e serviu como palco para lutas de gladiadores, execuções públicas e encenações de batalhas navais e peças de teatro. Sim, batalhas navais. O Coliseu era tão avançado que podia ser inundado com água para simular combates no mar. E isso não é tudo. A arena tinha uma cobertura retrátil, chamada velarium, feita com lonas gigantes, sustentadas por cordas e mastros, protegendo os espectadores do sol. Durante os séculos, o Coliseu serviu como centro de entretenimento, mas com a queda do Império Romano, ele foi abandonado, saqueado e transformado em pedreira. Ainda assim, resistiu a terremotos, guerras, vandalismo e ao próprio tempo. Hoje, mesmo em ruínas, ele ainda impõe respeito. Caminhar por suas galerias é como entrar
entrar em uma máquina do tempo. Você pisa nas mesmas pedras onde imperadores se sentaram, onde gladiadores viveram seus últimos minutos e onde multidões celebraram e choraram. É impossível ficar indiferente. O Coliseu nos lembra da capacidade humana de criar e de destruir. E talvez por isso ele esteja entre as 7 maravilhas do mundo moderno, porque ele representa o auge e o limite de uma civilização e tudo o que aprendemos com ela. Machu Picchu. Existe um lugar onde a história sussurra entre as pedras, onde as nuvens dançam entre as montanhas, onde a presença dos ancestrais ainda é sentida no silêncio da altitude. Esse lugar é Machu Picchu, a lendária cidade sagrada dos Incas, escondida a mais de 2.400 metros acima do nível do mar, nos Andes peruanos. Construída no século XV, durante o reinado de Pachacuti, Machu Picchu era uma cidade planejada nos mínimos detalhes. Muros feitos com pedras polidas perfeitamente encaixadas em argamassa, canais de água potável, sistemas de drenagem invisíveis, áreas agrícolas em terraços suspensos, tudo isso prova o domínio dos Incas sobre a engenharia e a arquitetura, mesmo sem o uso da roda, do ferro ou do concreto. Machu Picchu permaneceu oculta ao mundo exterior por mais de 400 anos, até ser redescoberta por Hiram Bingham em 1911, mas os povos locais sempre souberam que ela estava lá. Eles só não revelavam o segredo. A função original de Machu Picchu ainda é um mistério. Seria um retiro espiritual? Uma cidade sagrada? Um observatório astronômico? Ou talvez tudo isso ao mesmo tempo? O que se sabe é que ela foi construída em harmonia com o ambiente. A orientação das janelas e templos segue os ciclos do sol e das estrelas. E a paisagem ao redor é quase mística. Montanhas cobertas de nuvens, o rio Urubamba serpenteando no vale e o famoso pico de Huayna Picchu, que moldura a cidade com majestade. Visitar Machu Picchu é uma experiência que vai além do visual. É sentir o tempo suspenso. É caminhar entre memórias, é tocar uma sabedoria ancestral que sobreviveu ao tempo, à invasão e ao esquecimento. Por tudo isso, Machu Picchu não é só uma maravilha do mundo moderno, é um portal espiritual entre o presente e o passado. Chichén Itzá, no coração da península de Yucatán, cercada por selvas densas e carregadas de mitos, ergue-se uma cidade que une matemática, religião e astronomia com uma precisão que desafia o tempo. Essa cidade é Chichén Itzá, um dos maiores centros cerimoniais da civilização maia e uma das mais intrigantes maravilhas da era moderna. O monumento central é a pirâmide de Kukulcán, também chamada de El Castillo. Com 30 metros de altura, essa estrutura não é apenas uma pirâmide, é um relógio solar milimetricamente planejado. Durante os equinócios, a luz do sol projeta a sombra de uma serpente descendo pela escadaria, alinhando-se perfeitamente com uma escultura em forma de cabeça de cobra na base. É como se a própria pirâmide ganhasse vida. Chichén Itzá também abriga o maior campo de jogo de bola da Mesoamérica, onde o jogo era mais do que entretenimento, era ritual. Em alguns casos, os perdedores ou vencedores poderiam ser sacrificados aos deuses, dependendo do contexto. A acústica do local é tão precisa que mesmo com dezenas de metros de distância, é possível ouvir um sussurro atravessar o campo. Além disso, há o cenote sagrado, um poço natural onde eram lançadas oferendas, e até corpos humanos, como forma de devoção aos deuses. Arqueólogos já encontraram objetos preciosos e os restos mortais nas profundezas dessa cratera. O mais impressionante é pensar que os maias construíram tudo isso sem o uso de ferro, roda ou animal de tração. Era uma civilização que compreendia os ciclos da natureza, os astros e a passagem do tempo como poucas na história humana. Chichén Itzá é um lembrete eterno de que a verdadeira grandeza não depende apenas da tecnologia, mas da conexão com o céu e a terra. Petra. Imagine uma cidade inteira esculpida diretamente na rocha, escondida entre desfiladeiros estreitos no coração do deserto da Jordânia. Um lugar que parece ter saído da ficção, mas que guarda séculos de história e segredos gravados em pedra. Esse lugar é Petra, também conhecida como a Cidade Rosa, por causa do tom avermelhado de suas montanhas. Petra foi capital do misterioso povo nabateu, que dominava as rotas de comércio entre o Oriente e o Mediterrâneo no século IV a.C. Eles eram mestres em engenharia hidráulica e arquitetura esculpida. Com ferramentas simples, criaram templos, túmulos, palácios, salas de reuniões e até teatros, todos diretamente esculpidos nas paredes das montanhas. A entrada da cidade é feita pelo Siq, um cânion estreito de mais de 1 quilômetro que termina de forma espetacular na visão do Tesouro de Pedra. Talvez a fachada mais famosa do mundo, com mais de 40 metros de altura, ela já foi templo, túmulo e lenda. Dizem que um tesouro escondido dos faraós estaria oculto ali, mas nada foi encontrado. O que se encontrou foi algo ainda mais precioso, um testemunho da grandiosidade humana em plena aridez do deserto. Mas Petra não se resume ao tesouro. Há dezenas de monumentos, como o
monastério, uma estrutura monumental no alto das montanhas, acessível por uma trilha com mais de 800 degraus. Há também o Teatro Nabateu, túmulos reais, escadarias labirínticas e cavernas transformadas em casas. A cidade foi abandonada após terremotos e mudanças nas rotas comerciais. Redescoberta no século XIX por exploradores europeus, hoje é considerada uma das maiores descobertas arqueológicas da humanidade. Petra é uma cidade feita de silêncio, vento e rocha, uma maravilha esculpida não apenas na pedra, mas na eternidade. A Grande Muralha da China. Ela se estende por montanhas, vales e desertos, atravessa florestas, vilarejos, colinas e penhascos. É tão longa que muitos acreditam que ela seria visível do espaço. Mito ou não, o que importa é que a Grande Muralha da China é uma das maiores obras humanas já realizadas. Com mais de 21 quilômetros de extensão, a muralha não foi construída de uma só vez, nem por um único imperador. Sua construção começou ainda no século 7 a.C., por pequenos reinos que buscavam se defender de invasões. Mas foi durante a dinastia Qin que no século 3 a.C. que as primeiras seções começaram a ser unificadas. Ao longo dos séculos, principalmente na dinastia Ming, a muralha foi reforçada, expandida e tornou-se símbolo de proteção e identidade nacional. Feita de pedra, tijolos, terra compacta e madeira, a muralha contava com torres de vigia, quartéis, armazéns e passagens secretas. Servia para repelir invasores, controlar fronteiras e até facilitar a coleta de impostos. O mais impressionante é pensar que a construção exigiu um esforço humano gigantesco, milhares, talvez milhões de trabalhadores, entre camponeses, soldados e prisioneiros, deram suas vidas durante os séculos da construção. Disse que cada pedra da muralha carrega o peso de uma história, e muitas vezes de uma vida. Hoje, muitos trechos foram restaurados para a visitação, especialmente nas áreas próximas a Pequim, como Badaling e Mutianyu. Caminhar por seus degraus íngremes é um exercício físico e emocional. O vento sopra forte, o horizonte parece infinito, e a imensidão da muralha nos lembra o quanto o ser humano é capaz de sonhar, mesmo diante dos maiores desafios. A Grande Muralha é mais que um muro, é uma cicatriz no tempo, visível e poderosa, um monumento à persistência e à memória coletiva de um povo. Taj Mahal. Dizem que o Taj Mahal é a maior prova de amor já construída, e ao olhar para sua simetria perfeita, seu mármore branco imaculado à sua áurea etérea, é difícil não acreditar nisso. Taj Mahal foi encomendado em 1632 pelo imperador Shah Jahan, em memória de sua esposa favorita, Mumtaz Mahal. Me desculpa se eu estiver falando os nomes errados, viu? Que morreu durante o parto do seu 14º filho. Devastado pela perda, o imperador decidiu eternizar seu amor em forma de arte, e o resultado foi esse mausoléu que parece flutuar no tempo e na paisagem. A construção levou mais de 20 anos e mobilizou cerca de 20 mil artesãos de diferentes regiões da Índia e da Ásia Central. O monumento é feito quase inteiramente de mármore branco, que muda de cor conforme a luz do dia, rosado ao amanhecer, dourado ao pôr do sol, prateado sob o luar. Nas paredes, há caligrafias do Alcorão entalhadas à mão, desenhos florais em pedras preciosas, incrustadas e arabescos que parecem bordados. O Taj Mahal não é só belo, ele é matematicamente harmonioso. Sua cúpula central, os minaretes, os jardins geométricos e os canais de água seguem princípios de simetria que impressionam até os arquitetos modernos. Além do mausoléu, o complexo inclui mesquitas, jardins e outros edifícios de apoio, todos projetados para criar uma sensação de paz e transcendência. Ao entrar, o silêncio domina. É como se o tempo desacelerasse. Muitos visitantes descrevem uma sensação espiritual, mesmo sem seguir a religião local. O Taj Mahal é uma homenagem ao amor, mas também ao luto, à memória e à beleza que nasce da dor. Entre todas as maravilhas do mundo moderno, talvez seja a mais delicada, a mais poética, a mais humana. 7 lugares para você conhecer pessoalmente, 7 expressões da alma humana. Essas não são apenas maravilhas feitas de pedra, concreto ou mármore, são histórias esculpidas na terra, símbolos do que somos capazes de criar quando colocamos imaginação, esforço e emoção naquilo que fazemos. Cada uma dessas maravilhas guarda em si um pedaço de civilizações, de sonhos de gerações inteiras. E ao visitar ou até mesmo assistir essas histórias, a gente percebe que a humanidade também pode construir coisas eternas. Não apenas guerras, mas legados. Comenta aqui embaixo, qual dessas maravilhas mais te emocionou? Qual você sonha em ver com seus próprios olhos? Se você gostou dessa jornada, curte o vídeo, compartilha com quem ama viajar e se inscreve aqui no Roteiro Solto. Se possível, assiste um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui no final. Vai que você gosta de algum deles. Qualquer crítica construtiva aqui também é sempre bem-vinda. Nos vemos na próxima aventura. Até lá, boa viagem!